Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Desde já eu queria agradecer a cada um dos nossos inscritos aqui no canal, agradecer a confiança, agradecer a intercessão que muitos aqui oram pelo canal, a fim de que ele cresça, a fim de que o Senhor possa usar desse canal como instrumento para levar uma palavra de orientação e de direção para muitos que entram no deserto meio que perdidos. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos 315 inscritos. Estamos com uma meta em oração para chegarmos ao número de 500 inscritos. E por isso nós vamos continuar no trabalho, continuar no estudo da palavra, para trazer uma direção dentro da palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Nós queremos também dizer que na descrição do vídeo vai estar lá os nossos canais de ajuda. Nós temos o grupo no WhatsApp, nós temos o grupo no Telegram e tem o e-mail e o contato telefônico. Você que precisa de uma direção de Deus, você que precisa de um aconselhamento, você que precisa ter a sua visão aberta para entender o que é o deserto, pode contar conosco, tá? Nós estamos aqui a serviço do Senhor e no que você precisar nós estaremos à sua disposição, seja a hora que for. Tudo bem? Desde já eu quero pedir a você que não é inscrito, que você se inscreva, que você ative o sininho das notificações, a fim de que o YouTube possa te notificar cada vez que nós postarmos um vídeo novo. E nós queremos assumir um compromisso de pelo menos uma vez por semana nós trazermos um vídeo novo com um tema novo para nos edificar e nos posicionar dentro desse deserto. Eu quero pedir que você que não é inscrito, que você se inscreva. Você que está assistindo o vídeo, que você deixe o seu like, né, o joinha, como muitos dizem, que você compartilhe, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele passa a indicar esses vídeos, os nossos vídeos, para outras pessoas. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas precisam ouvir uma voz de Deus para lhes apontar a direção para a saída desse deserto de cabeça erguida, né, alicerçados e firmados na fé. Amém? Hoje eu quero falar com cada um de vocês sobre um tema muito controverso dentro do deserto, que é o amor incondicional. É o amor incondicional. Mesmo quando nós somos deixados, mesmo quando nós somos traídos, a Bíblia diz que o amor, ele supera muitas coisas. O amor cobre multidão de pecados. Nós entendemos que por amor Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, quando nós ainda nem sonhávamos em sermos servos do Senhor. E o Senhor já nos amava. A Bíblia diz, desculpa, a Bíblia diz que quando nós ainda éramos substância informe e vazia, o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome e já nos amava. Amém? Então nós queremos conversar durante esse tempo aqui sobre esse amor incondicional na história, representado pela história de Oséias. O profeta Oséias, ele é chamado por Deus para casar com uma filha de prostituições. E aqui cabe uma primeira observação, que muitos dizem que Oséias, sob direção, sob a orientação de Deus, se casou com uma prostituta. Eu particularmente, eu pessoalmente discordo disso, porque se Deus é a favor da santidade no casamento, se Deus é a favor, e ele diz isso em diversos textos, sobre a pureza no casamento, eu não acredito que Deus, mesmo numa situação de contexto para ilustrar, mandaria um profeta se casar com uma prostituta. Apesar de Deus também amar as prostitutas. Nós bem sabemos, é uma premissa do Evangelho, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, Oséias, obediente ao Senhor, ele se casa com Gomer. Por que Gomer? Porque Gomer, ela, pelo que nós entendemos do texto bíblico, Gomer talvez tivesse a inclinação para o adultério. Talvez pelo contexto da família de Gomer, ela tivesse essa inclinação para a traição. Por isso Deus pede para que Oséias se case com ela, porque, na verdade, a prefiguração entre Deus e Israel, ele se prostituiu espiritualmente, ele adulterou adorando outros deuses, depois de ter assumido um compromisso com Deus. Antes disso, Israel não era infiel.
Antes disso, não. Talvez você analisando o seu casamento, você se casou com uma pessoa que você ama, né? Amou, ama e vai amar, tenho certeza disso. E essa pessoa não era infiel. Devido a algumas circunstâncias da vida, veio esse pecado sobre o teu casamento. A tua esposa, o teu marido não era infiel, mas se tornou. Para quê? Eu entendo que Deus não tem uma sala de aula para nos ensinar determinados princípios. Deus nos ensina na prática. É com a sua dor, com o seu sofrimento, que Deus quer usar para poder falar com você, para poder te ensinar algo. E é na traição do teu marido e da tua esposa que Deus mais quer falar ao teu coração e demonstrar, assim como Oséias demonstrou por direção de Deus, amor incondicional a Gomer. O Senhor quer que dentro desse deserto nós demonstremos um amor incondicional pelos nossos cônjuges. Não importa o que eles estejam fazendo lá. Não importa o que aconteceu para haver uma ruptura dentro do casamento. O mandamento primeiro do Senhor é que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então eu não posso fugir disso. Quando a Bíblia diz que é para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, o mais próximo de mim é a minha esposa, é o meu marido. Então eu não tenho como fugir desse princípio estabelecido por Deus. E os princípios estabelecidos por Deus, nem Ele quebra. Então há uma necessidade de você ter esse entendimento e pedir ao Senhor que abra o seu entendimento, a sua visão, para que esse sentimento que está lá sufocado por mágoas, decepções, tristezas, ele venha à tona. Porque, irmãos, não há outro motivo, não há outra motivação para nós buscarmos a restauração da nossa família, senão por amor. Muitos dizem que já não amam, muitos dizem que deixou de amar. Eu, sinceramente, não acredito. Sabe por quê? O amor, a Bíblia diz que o amor não acaba. O amor, ele é sofredor e ele tudo suporta, mas acabar não. Ele pode estar sufocado, né? O seu amor pelo seu cônjuge pode estar sufocado por tristezas, decepções, pela traição, pelo adultério. Sim, até aí eu concordo, mas que o amor acabou, não. Isso eu não acredito. E Oséias demonstra esse amor sob uma direção de Deus de forma assim maravilhosa. Porque ele obedece a Deus, vai lá e se casa com Gomer. Logo depois Gomer se torna infiel. Logo depois dessa infidelidade, Gomer fica grávida. E Deus dá a Oséias a direção para ele conduzir esse processo. Né? Eu amo a minha esposa, ela está sendo infiel e tem um filho. Ali o primeiro filho era de Oséias. Os outros dois filhos que Gomer teve, né, sugerem pelos textos bíblicos que não eram filhos de Oséias. Não eram filhos dos amantes com os quais ela se envolveu. E talvez esses amantes, quando souberam da gravidez, a rejeitaram. E Deus disse assim, olha, vai lá, tome a sua esposa de volta e a ame. Veja bem, Gomer sai, tem os amantes, fica grávida desse amante, e esse amante a rejeita. E o que é que Deus fala? Vai lá, busque sua esposa e a ame. Isso aconteceu por 2 vezes. 2 dos 3 filhos de Oséias provavelmente não tenham sido deles. Não tenham sido dele. Mas o que Deus diz? Acima da circunstância, acima do momento, ame. É o amor incondicional que Deus tem por nós e que Ele quer que nós tenhamos pelo nosso próximo e principalmente pela nossa esposa, pelo marido. O amor incondicional, porque, irmãos, para Deus não existe uma escala de pecado. Olha, pecadinho, pecadão, não. Deus, pecado é pecado. Se eu olho para uma mulher com desejo impuro, eu estou pecando tanto quanto aquele que se deita com uma prostituta. E a Bíblia diz que aquele que se deita se torna uma só carne com ela, se torna prostituto, se torna prostituta como ele. Então eu preciso entender que Deus me ama acima de toda circunstância. O meu pecado, o meu erro, não vai fazer Deus me amar mais ou menos. E é esse exemplo que ele nos deixa na história de Oséias. Porque chega uma hora em que Gomer volta para casa e sai, volta e sai. E numa dessas ela começa a passar por privações. Aonde ela está, ela começa a passar por privações. E quem a sustenta?
O Oséias. Sim, o marido que ela rejeitou, mas que ele não a abandonou. Mesmo que ela não quisesse a presença física dele, Oséias se mantinha presente na vida dela, trazendo o sustento que ela precisava. E hoje nós vemos, dentro desse contexto de divórcio, de separação, muitos ficando com raiva um do outro, porque eu fui traído, porque eu fui rejeitado, porque eu fui trocado. Então, ela que se lasque para lá, ele que se lasque para cá. Não, irmãos. Nós precisamos ser servos de Deus nas nossas atitudes incondicionalmente. Porque a aliança que se faz no casamento não é com o cônjuge em si. Mas você diz, aqueles votos nupciais, você diz para o Senhor, Senhor, ainda que o sujeito esteja oculto, né, na frase, você diz, eu prometo ser fiel a essa pessoa, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Se você ainda tem o seu marido e a sua esposa viva, você tem uma obrigação espiritual diante de Deus, ser fiel a ele, a ela, ainda que eles não sejam. Essa é a maior demonstração de amor que você pode dar para o teu marido, para a tua esposa. Talvez o pecado esteja sendo tão agradável a eles que eles ainda não perceberam. E foi nas dificuldades, passando por necessidades, que a ficha do filho pródigo caiu. Diz o texto, e caiu em si, quando ele estava numa situação de humilhação e vergonha. E o filho pródigo não foi atrás dos amigos. Quando ele tem aquele momento de reflexão, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Foi o pai que ele ofendeu, foi o pai que ele entristeceu, foi o pai que ele abandonou. E foi ao pai que ele voltou. Ele precisava fazer esse conserto com quem ele ofendeu. Quem aproveitou dos recursos que ele tinha, foi lá para as baladas, gastou tudo, ele não tinha compromisso com esse, ele tinha compromisso com quem ele abandonou, com quem ele tinha uma aliança. Assim é com os cônjuges. Assim eu creio que vai ser com eles. Quando eles entrarem numa situação onde Deus começa a estreitar o caminho, porque o texto diz, no livro de Oséias, o Senhor, foi o Senhor quem disse, e nós fazemos propósitos e orações, de uma certa forma não está errado, sobre a cerca de espinhos. O amor de Deus era tanto por Israel, que Deus foi cercando o caminho deles para que eles não tivessem outra escolha senão voltar. O teu marido vai ser cercado, a tua esposa vai ser cercada pela sua oração, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Ele vai ser cercado de tal maneira que eles não vão ter outra opção senão voltar e se consertar com cada um. Então é esse amor incondicional que você precisa ter vivo dentro do seu coração, para que quando eles voltarem, você poder abraçá-los, você poder passar por esse processo de restauração. Aí sim é a restauração. Então a Gomer, lá com os amantes, ela chegou a ser posta à venda como escrava. Olha que situação, olha que humilhação, que vergonha. Gomer, a mulher que tinha um marido que a amava incondicionalmente, Oséias entrou no casamento nem tão amoroso assim. Mas com o passar do tempo e com a direção de Deus, Oséias começou a amar a sua esposa de uma maneira incondicional. Ele não esperava que ela a amasse para que ele amasse. Ele não amava Gomer esperando que ela desse algo em troca. Que ela lá onde estivesse, né, vamos contextualizar com a nossa realidade hoje. Oséias amava a esposa, independente se ela fosse mandar uma mensagem de bom dia, se ela fosse lembrar dos bons momentos que viveram. Oséias amava, simplesmente amava. E o amor é um sentimento muito simples. Eu amo e ponto. E porque eu amo, eu me sacrifico. Porque eu amo, eu suporto. Porque eu amo, eu estou disposto a pagar o preço para resgatar. E foi o que Oséias fez, porque Gomer foi vendida como escrava. E quem foi lá para comprar Gomer? Sob o preço de escrava. Então, Oséias estava... Eu imagino assim que Oséias estivesse numa segunda aliança dentro da primeira. Porque ele renovou os votos nupciais com Gomer. Ele foi lá e comprou Gomer. Isso demonstrou que ele sempre esteve ali.
E na primeira oportunidade ele foi lá e resgatou Gomer. E eu fico triste porque passa o tempo no deserto que for. Eu vejo gente desistindo porque não aconteceu do jeito que a pessoa queria. Não aconteceu no tempo que a pessoa queria. O tempo, irmãos, é de Deus. O preparo é meu. Eu me preparo todos os dias em oração, em jejum, em conhecimento bíblico, em busca com o Senhor. Senhor, o que que eu faço? Senhor, o que que eu faço? Eu, particularmente, tenho a minha esposa na situação em que ela está, passando por determinadas privações, e sempre que eu posso, eu mando muito além do que eu tenho obrigação de mandar, como pensão alimentícia. Às vezes é um refrigerante que ela está com vontade de beber, eu mando dinheiro. Se eu tenho, eu mando. Porque mesmo na condição em que está, ela continua sendo a minha esposa. Isso eu não posso perder de vista, porque se eu perder, eu perco o foco, eu desisto, eu desanimo. Se eu olhar para a situação, eu desanimo e eu desisto. Oséias não olhou para nada disso. Oséias estava numa comunhão tão íntima com Deus, que ele ouvia a voz de Deus, dando-lhe direção quanto ao que fazer. Até o nome dos filhos, Deus disse a Oséias qual nome colocar. E olha que 2 não eram dele. Mas ele tinha essa intimidade com Deus. E é essa intimidade que Deus quer ter contigo no deserto, para te mostrar a direção quanto ao que fazer. Irmãos, a palavra amor, ela é muito pequena, mas tem um significado imenso. E nós precisamos amar as nossas esposas, amar os nossos maridos, assim como Deus nos ama. E Deus nos ama de forma incondicional. Oséias foi lá, comprou a própria esposa com preço de escrava, levou para casa, mas ele ficou um tempo sem ter relação sexual com ela. Para quê? Para que ela demonstrasse arrependimento. Irmãos, sem arrependimento não há possibilidade de restauração. Não é remorso, que você fica triste porque algo que você estava tentando fazer deu errado. Arrependimento, nós mudamos de direção, nós mudamos de atitude, de comportamento. E é isso que Deus espera de nós. Se você está triste, se você está desanimado, se reanime, assim como Davi se reanimou no Senhor. Assim como Oséias, pela comunhão íntima, eu tenho certeza que se fosse pela força de Oséias, ele não teria conseguido superar tudo isso. E olha que o deserto dele não foi fácil. E o Senhor diz que ele atrairia Gomer para o deserto e ia tratar com ela. Irmãos, no tempo certo, o Senhor vai atrair o teu cônjuge para o deserto e tratar com ele. Mas para que haja um princípio de restauração, o teu cônjuge tem que olhar para você e ver uma porta aberta, mesmo que seja uma frestazinha. Se ele olha para você, você está com aquela cara de raiva, você está com aquela cara de aborrecido, ele não volta. Não adianta que não volta. Não volta porque tudo que eles viveram conosco dentro do casamento que não foi legal, esse pode ter sido um dos motivos que os levaram para fora. Para eles voltarem, eles precisam encontrar uma pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. Porque se foi a mesma que eles largaram, eles vão continuar deixando lá. Ainda que não tenham amantes lá fora, mas voltar para viver os mesmos problemas que tinham, eles não voltam. E Oséias demonstrou ter sido um homem trabalhado por Deus para ser um homem diferente e assim ele ser atrativo para a esposa dele. Muitos casamentos não completam esse processo de restauração, porque quem ficou continua com as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos de quando a pessoa saiu de casa. E Deus quer transformar tudo isso, transformar todo esse sentimento ruim em algo novo. Isaías 43:19 diz que o Senhor fará coisa nova. E para que o novo de Deus chegue, o velho tem que sair. Sentimento, atitudes, comportamentos, tudo isso velho tem que sair para que o novo de Deus chegue na nossa vida. Amém? Que o Senhor fale mais e melhor em cada coração e que nós possamos aprender com Oséias a amar os nossos cônjuges de forma incondicional. Porque nós que estamos na busca, nós que estamos na presença de Deus, conhecemos e experimentamos todos os dias desse amor. E é esse amor que Deus quer que nós aprendamos dele e possamos demonstrar para os nossos cônjuges. Irmãos, a Bíblia diz, e eu já disse,
O amor cobre multidão de pecados. Você vai superar essa fase a partir do momento em que você libera perdão e que você ame. Ame de forma incondicional, assim como Oséias amou. Não feche a sua mão, não feche o seu coração para ajudar o seu cônjuge quando ele precisar. Faça na medida certa sob a direção de Deus, mas não feche totalmente a porta. Essa pode ser uma oportunidade que ele está procurando para demonstrar um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro. E somos nós que estamos na presença, transformados pelo poder de Deus, temos que ser essa propaganda viva de Jesus para cada um deles, para que eles possam dizer um dia: eu quero servir ao Deus que você serve, porque viu em nós mudança de vida. E a mudança, ela começa por amor. É por amor que Deus me ama, por amor que Deus me perdoa e tem constantemente misericórdia de mim. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido e ela se renova a cada manhã. Ai de mim, se não fossem as misericórdias do Senhor. Então, que esse vídeo possa falar mais e melhor em cada coração neste momento em que você está atravessando esse deserto, e possa ser um bálsamo no seu coração, assim como possa lhe apontar a direção certa a seguir. Essa é a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.